Você teria coragem de andar em uma floresta onde insetos do tamanho de cães te observam das árvores? Onde lebres maiores que águas voam acima de sua cabeça? E onde uma simples centopeia poderia te devorar vivo? Hoje você vai descobrir um dos períodos mais estranhos, bizarros e perigosos da história do nosso planeta. Uma era onde insetos gigantes dominavam a Terra. Mas como isso foi possível? Prepare-se para uma jornada no tempo de milhões de anos atrás, para entender como era a Terra no passado. Uma Terra sufocante, misteriosa e dominada por monstros de 6 pernas. Muito antes dos dinossauros, antes mesmo dos répteis dominarem o planeta, o mundo era irreconhecível. Estamos falando de cerca de 300 milhões de anos atrás, durante o período Carbonífero. Nesse tempo, não existia aves, nem mamíferos, nem flores. A vegetação era formada por enormes samambaias, monstros gigantescos e árvores que não tinham folhas, como conhecemos hoje. Tudo era denso, úmido e perigoso, mas o que chamava mais atenção nessa era não eram as plantas, eram os animais e mais especificamente os insetos colossais. Agora, aumente ele até ficar com 35 centímetros de envergadura. Esse era o tamanho da mengura, um dos maiores insetos voadores de todos os tempos. Ou pense num centopeia, mas uma centopeia com 2 metros de comprimento, capaz de rastejar silenciosamente pela floresta com gás venenoso. Essa era a Ostroplé, uma criatura que dominava o chão da floresta carbônica. Esses animais não são ficção científica. Fósseis foram encontrados, estão nos museus. Eles eram reais, mas a pergunta é, como eles ficaram tão grandes? O segredo está no ar, mais precisamente na qualidade do oxigênio. Hoje o oxigênio representa cerca de 21% da atmosfera da Terra. Mas durante o período carbônico, ele chegava a impressionante 35%. Isso é muito. Esse excesso de oxigênio faz com que permite os insetos atingirem tamanhos tão extremos. Diferente de mamíferos e répteis, os insetos não respiraram como nós. Eles não têm pulmão. O oxigênio entra no tubo espalhado pelo corpo. Quanto mais oxigênio no ar, mais fácil para eles crescerem. E cresceram muito. Mas isso tinha um custo. Um simples raio podia causar incêndios devastadores. A Terra era um barril de pólvora. Florestas inteiras podiam pegar fogo em minutos. Era um planeta vivo, pousante e imprevisível. Com o tamanho veio também o poder. Esses insetos não eram apenas grandes, eram predadores. A Magnura caçava como um águia, rápida, letal e com visão afiada. A Ortoplera, embora arbívora, não tinha predadores naturais. Elas eram tão grandes que simplesmente não precisavam se preocupar. Escorpiões gigantes, baratas do tamanho de livros e lebras que podiam carregar pequenos anfíbios. O reino dos insetos era o reino do terror. Se você fosse um pequeno vertebrado naquela época, sua vida seria um pesadelo. Mas nem todo império dura para sempre. Com o tempo, o planeta mudou. O clima esfriou, as florestas carboníferas começaram a desaparecer e o nível de oxigênio caiu drasticamente. Com menos oxigênio no ar, os insetos gigantes começaram a desaparecer. Ao mesmo tempo, répteis começaram a evoluir e com eles uma nova cadeia alimentar surgiu. Os eixos de 6 patas foram substituídos por criaturas de sangue frio, que em breve daria origem aos dinossauros. Era o fim da era dos insetos gigantes. E se o oxigênio voltasse aos níveis do passado? Alguns cientistas acreditam que, se isso ocorresse, os insetos poderiam voltar a crescer. Pior, espécies comuns hoje poderiam se transformar em verdadeiros monstros. Mosquitos de tamanho de pássaro, formigas maiores que ratos, baratas do tamanho de sapatos. Felizmente isso é improvável, mas não impossível. A Terra já foi lar de criaturas increditíveis e talvez um dia volte a ser.
A Terra que conhecemos hoje é apenas um capítulo de uma história muito maior, uma história que já teve dragões sem fogo, escorpiões gigantes e lebras do tamanho de coco. E tudo isso aconteceu antes mesmo dos dinossauros. Agora, imagina o que ainda falta descobrir debaixo da Terra, entre fósseis e segredos do passado. Você teria coragem de ver naquele mundo? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias incríveis sobre os mistérios do nosso planeta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!